Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. É inegável que Bolsonaro foi o grande vencedor do debate deste sábado, transmitido pelo SBT. E até a extrema imprensa se viu obrigada a assumir esse fato. A meu ver, né, vamos ver se o pessoal aqui concorda, quem foi melhor no debate foi o Bolsonaro. No entanto, quem acabou roubando a cena mesmo foi o Padre Kelmon. É a primeira vez em que um sacerdote e um padre participa de um debate presidencial. É uma experiência nova para mim, um desafio novo, mas saio daqui feliz e com aquele sentimento de missão cumprida. Porque a minha candidatura é uma candidatura para defender valores, defender a vida, defender a direita, defender aquilo que nós acreditamos como Deus, pátria, família, vida e liberdade. Hoje a imprensa só fala no tal do padre que fez dobradinha com Bolsonaro, comprando suas brigas e ressaltando os valores que norteiam sua campanha. Por sinal, parabéns ao PTB pela estratégia brilhante. Já a estratégia do Lula de não comparecer ao debate foi um tremendo tiro no pé. Ficou feio pro cachaceiro. Um debate é como uma entrevista de emprego. Você imagina, você contrataria, você ir na sua casa, contrataria um candidato que faltou a entrevista de emprego? Esse é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que não merece o seu voto de maneira nenhuma. Ele não veio sequer à entrevista de emprego. Uma covardia, isso é coisa de quem não gosta de trabalhar. Mas o fato no Brasil, meu irmão, minha irmã brasileiros, é o que nos impõe refletir nessa noite em que estamos aqui, menos o candidato Lula, que não veio por cá, ou por estar com salto alto, acha que já ganhou e, portanto, desrespeita a todos nós, seus oponentes, e desrespeita especialmente a você. Mas nele não vem mesmo, é porque não tem como explicar nem as promessas, porque tem 4 mandatos que você deu a ele não cumpriu, e nem a denúncia de corrupção. Mas pensando bem, se o Lula tivesse comparecido, teria sido ainda pior para sua campanha. Não tem como explicar o maior esquema de corrupção da história moderna. Imagine Bolsonaro, Padre Kelmon e Ciro esfregando na cara do vagabundo que o PT entre 2013 e 2016 surrupiou em torno de R$1 trilhão dos cofres públicos por meio de desvios, fraudes e propinas. Como o Lula iria explicar seu apoio às ditaduras mais genocidas da América Latina? Imagine o constrangimento de ter que olhar para a cara do Padre Kelmon e falar sobre o seu apoio ao ditador Ortega da Nicarágua, que está perseguindo cristãos, fechando igrejas, prendendo padres e freiras. As redes sociais ficariam inundadas de recortes do criminoso completamente perdido, ou repetindo a mentira que foi absolvido pela justiça brasileira e pela ONU. Mentira essa que só engana uma minoria de imbecis que já tiveram seus cérebros carcomidos pela militância fanatizada. Bom, no vídeo de hoje eu quero analisar junto com você os melhores e mais relevantes momentos do debate deste sábado. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir e não quer perder mais de 2 horas do seu dia fazendo isso, esse vídeo também vai funcionar como um bom resumo de tudo o que aconteceu nos estúdios do SBT. Mas antes é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer. Nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer todas essas coisas que já ajudam bastante. Feito? Então vamos lá. Quem não se lembra de, em 2018, todos os candidatos chamando o Bolsonaro de covarde porque ele não compareceu nos debates por ordens médicas, já que um militante de esquerda tentou tirar sua vida? Pois então. Você vê aí um púlpito vazio, é do candidato Lula do PT, que foi convidado, mas não quis participar deste debate. Claro que Bolsonaro não perdeu tempo e capitalizou em cima disso em suas redes sociais. Primeiro ele compartilhou um tweet do Haddad de 2018, onde o poste do então presidiário o chama de bundão por não ter ido ao debate. Depois vem a mitada, abre aspas.
Quando não comparecia em 2018 por estar debilitado por recomendação médica, em decorrência da facada dada por um militante de esquerda, o PT me massacrou. Hoje, Lula foge por puro medo e por ser incapaz de explicar o maior esquema de corrupção da história promovido pelo PT. Fecha aspas. Bom, mas indo para o debate propriamente. A primeira pergunta foi de Simone Tebet para o Bolsonaro. E claro que não poderia ser diferente. O presidente, só que dessa vez com toda a tranquilidade do mundo, com a voz branda, desmascarou a hipocrisia da senadora. Ah, detalhe, você vai perceber que sem o menor respeito ela chama Bolsonaro de candidato e não de presidente, enquanto Bolsonaro, com toda a classe do mundo, a chama de senhora senadora. Ou seja, ele bateu, mas bateu com luva de pelica. Candidato, você diz que defende as famílias brasileiras, mas você não respeitou a dor das famílias que perderam um ente querido na pandemia. Que você não respeita as mulheres brasileiras, isso todo mundo já sabe. Mães hoje têm que explicar para os seus filhos o que significado das palavras chulas e até de palavrões que você fala todo o tempo. Mas ter coragem de cortar dinheiro da merenda escolar e da creche, a pergunta que eu faço a você é o seguinte: por que o seu governo não dá prioridade às crianças no Brasil? Senhora senadora, o orçamento, senadora, é feito em 4 mãos, executivo e legislativo. Não é justa, não é verdadeira essa acusação de cortar dinheiro para merenda, porque o orçamento não foi votado ainda. A senhora vai ter uma chance de ouro agora, já que a senhora fala tanto no orçamento secreto como o esquema de corrupção no Brasil. A senhora votou para derrubar o meu veto ao orçamento secreto. A senhora vai ter a chance agora de pegar esse orçamento secreto na casa dos 18 bilhões de reais e redistribuir para todos os ministérios, entre eles o da educação. É fácil, é simples. A responsabilidade de governar é do executivo e do legislativo. Nós somos irmãos nesse processo. Então, por favor, senhora senadora, a verdade acima de tudo. O João 8,32 vai continuar se fazendo presente no meu governo. Agora, ofender as mulheres, falar palavrão, eu falo alguns palavrão sim, mas não sou ladrão. Eu não defendo, por baixo dos panos, um outro candidato que já foi condenado, cumpriu cadeia, e agora está, por favor, aí disputando a presidência, se ausentando aqui. Então, essa é a nossa diferença. Eu defendo as mulheres, não da boca para fora, eu defendo de fato. A senhora não defendeu 2 médicas que foram na CPI da Covid, foram maltratadas, pisoteadas pelos seus colegas, e a senhora não fez nada. Depois da surra com luva de pelica, ela, não contente, pediu mais. E claro, Bolsonaro atendeu o pedido. Eu recebi violência política de seus ministros e não vi o senhor em nenhum momento fazer uma defesa das senadoras que foram agredidas na CPI. Mas você é um péssimo exemplo, porque além de tudo mente em cadeia nacional. Vamos aos fatos. Você não trabalha, anda de jet ski e moto e não conhece a realidade do Brasil. Por isso é que disse que o Brasil não tem fome. Ora, candidato, você cortou mais de 90% dos programas do dinheiro para casas populares, para delegacias da mulher, tirou dinheiro de creches e de escolas, assim, sabe para quê? Para pagar orçamento secreto, para comprar apoio no Congresso Nacional. Isso é corrupção. Hoje as nossas crianças estão comendo bolacha e suco em pó. No meu governo vai ser diferente. Eu não terei um governo corrupto, como o do senhor e o do PT. Eu dou importância e respeito às crianças do Brasil. Por favor, o tempo, a tréplica. Senadora, a senhora derrubou o veto do dito orçamento secreto. Esse orçamento é totalmente administrado pelo relator. Ora do Senado, ora da Câmara. Eu não tenho a relação dos parlamentares que usam desse recurso. O ano passado a senhora usou desse recurso. A sua atual vice no corrente ano usou também desse recurso. Não repita a questão de creche, etc, etc. O orçamento, eu repito, não é eu não faço, não é um decreto. O orçamento é uma lei. E para ser lei, passa pelo parlamento. A senhora, repito, só tem uma chance enorme, maravilhosa de, agora, né, como parlamentar, pegar dinheiro desse dito orçamento secreto e mandar para essas áreas carentes. Simone Tebet e Soraya Trambik o tempo todo apostaram no orçamento secreto,
para colocar a pecha de corrupto em Bolsonaro. No entanto, essa foi uma péssima aposta. Em seu direito de resposta, o presidente demonstrou que foi o próprio Congresso que aprovou o projeto, que por sinal ele havia vetado e que as senadoras haviam sido favoráveis à mudança. Bolsonaro ainda apresentou dados comprovando que Soraya já havia destinado mais de 90 milhões do orçamento para o seu estado. Desesperadas, a dupla tentou impedir a fala do presidente, mas acabaram levando uma bronca do mediador Carlos Nascimento. As duas senadoras aqui presentes votaram para derrubar o veto do dito orçamento secreto. Não é verdade. Por favor, o direito de resposta foi concedido. Eu peço que os senhores respeitem. A senadora Soraya, em matéria aqui de quase toda a imprensa, ela fez uso de 114 milhões do dito orçamento secreto. Esse orçamento é privativo do parlamento brasileiro. Nós apenas executamos. Eu não posso indicar tantos milhões para fazer tal obra em tal local. Quem indica são deputados e senadores. Resposta, mediador. Vamos lá. Sobre deputada senadora Soraya. A senhora não me elegeu, não. Todo o seu material de campanha, quer seja santinhos e vídeos, está escrito lá, a candidata do Bolsonaro. A senhora foi uma estelionatária por ocasião das eleições. Ninguém conhecia Soraya Tronic. Em 2018, ela se elegeu como a senadora do Bolsonaro. Sendo assim, o presidente não mentiu ao chamá-la de estelionatária eleitoral. Prosseguindo, um momento extremamente importante foi quando o jornalista perguntou sobre a animosidade entre o Bolsonaro e o Supremo. Em menos de 1 minuto, o presidente resumiu o que o Supremo vem fazendo e ainda alertou que, se reeleito, indicará mais 2 ministros, fato que pode trazer a corte de volta para dentro das 4 linhas. Candidato, o Brasil assistiu... Aqui, presidente. O Brasil assistiu, nesse seu mandato, vários atritos, vários conflitos entre o senhor e o Supremo Tribunal Federal. O senhor chama o Supremo de que está sendo feita uma politização da corte, de extremo ativismo judicial. O senhor já indicou 2 ministros para o Supremo, se for reeleito vai poder indicar outros 2 ministros. Eu pergunto o que o eleitor deve esperar dessas novas indicações que o senhor vier a fazer se for reeleito, e mais, se o senhor pensa, no novo mandato, em propor mudanças no funcionamento e também na composição do Supremo. Perfil dos indicados. O meu foi Cássio Nunes e André Mendonça. Creio que são dos mais lúcidos integrantes daquela corte. A judicialização feita contra o Executivo é clara. Quase toda semana tem algo contra o Executivo. Uma das últimas decisões na questão dos decretos, onde nós decidimos reduzir o IPI para aproximadamente 4 mil produtos no Brasil. Esse decreto demorou a entrar em vigor, depois várias outras reedições, porque um ministro achava que certos produtos não deveriam ter o IPI reduzidos. Outra questão sobre o decreto de armas. É privativo lá do Congresso Nacional discutir e anular ou não decretos do Presidente da República. Partidos políticos sem qualquer representação, em vez de entrar com um projeto legislativo para derrubar o decreto presidencial, se socorre diretamente ao Supremo. E lá, em pouquíssimos dias, às vezes em horas, toma-se uma decisão de forma monocrática, uma decisão que é parte de uma regulamentação de uma lei votada na Câmara e no Senado. Então, essa questão realmente é grave, atrapalha o desenvolvimento do Executivo. Um Supremo Tribunal tem que se preocupar, basicamente, com questão de constitucionalidade e deixar o governo ir para frente. Tenho certeza que, numa possível reeleição, indicaremos mais 2 desse perfil. Por favor. A resposta de Ciro acabou dando oportunidade para Bolsonaro se defender da narrativa que ele tenta proteger seus filhos. Do candidato Ciro. Meu irmão, minha irmã, vocês estão vendo a coisa descambando para cá e eu fico pensando em você aí. Sabe o que está acontecendo no Brasil? Uma espécie de baderna institucional, por falta de autoridade. Deixa eu explicar um pouco para vocês por que a intrusão do Supremo aqui e ali, que é uma coisa que nós não entendemos. Como é que se entende, por exemplo, que só se descobriu que o Lula não era de ser julgado em Curitiba 5 anos depois? Sabe, isso ninguém entende.
mas a gente tem que respeitar porque é a última palavra no Estado de Direito Democrático. Mas sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas que estão ocupando a presidência da República nos últimos anos têm contas com a justiça. Esse é o problema, e perdem completamente a autoridade para enfrentar. O filho do Lula foi acusado, os filhos do Bolsonaro acusados, ambos dependem da boa vontade de juízes que não julgam nunca. A réplica do candidato Bolsonaro. Ô, prezado Ciro, não procede, eu não devo nada para a justiça, Ciro. Eu, quando assinei a graça, o indulto do Daniel Silveira, disseram que eu havia comprado uma briga com o Supremo. Se fosse para defender o meu filho, ficaria quieto, mas não vou trair a minha consciência. O Supremo não é um poder que está imune a críticas. Eles fazem muita coisa errada, não é pouca não. Ciro, se coloca no meu lugar. Governar o país com um ativismo judicial como existe no Supremo Tribunal Federal. Tenho certeza. Caso reeleito, indicarei mais 2 para o Supremo, com 4 pessoas lá dentro. Pensando em prol do Brasil, o Supremo mudará a forma de agir. Não mais interferirá tanto na vida de todos nós. Felipe Dávila levantou uma baita bola para o Bolsonaro cortar ao perguntar sobre corrupção. E claro que o candidato do Novo aproveitou para massacrar o ex-presidiário que estava ausente. Mas que, se estivesse lá, também não teria como se defender, pois o direito de resposta só é dado ao candidato quando proferem mentiras sobre ele, que não foi o caso. Candidato Bolsonaro, o Brasil está cansado de ver escândalos de corrupção drenando o dinheiro do povo brasileiro. E o campeão de escândalos de corrupção, como nós sabemos muito bem, é o presidente Lula. Os maiores escândalos de corrupção do mundo. Aliás, todo o abecedário tem nome, mensalão, petrolão, pode escolher a letra, tem um escândalo de corrupção do Lula. Eu queria saber o que o senhor fez no seu governo para combater a corrupção e o que fará para tirar a corrupção das manchetes do jornal. Nós tiramos, ô Dávila, a corrupção das manchetes. 3 anos e 8 meses, você não vê escândalo de corrupção no meu governo. Quando acusam, tipo uma CPI da Fajuta aí, do Senado, falam suposições. Tentaram pegar uma propina na vacina tal. Nada foi pago, nada foi comprado dessas empresas. Então nós demos o exemplo, como, Dávila? Escolhendo pessoas corretas para estar à frente dos ministérios. Nós não aceitamos as indicações político-partidárias para ministérios, para a Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, e para as estatais. Olhe, por exemplo, a Itaipu Binacional, como ela faz obra, como a segunda ponte com o Paraguai já concluída, a terceira começando lá em Porto Murtinho, a extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu. Nós não temos corrupção. Olha os assaltos, Dávila, que haviam nos fundos de pensão das estatais. Eu estou aqui com um contra-cheque de um carteiro. Por favor, segundo a norma do debate, não é possível... Estou aqui com um contra-cheque de um carteiro, ele desconta R$510 por mês e vai descontar até 2030 para cobrir roubalheira do fundo de pensão dos Correios, que é o Postales. É a corrupção com carnê. Nós, ao colocarmos pessoas adequadas e certas, com responsabilidade e honestidade, combatemos a corrupção. Somos orgulho e me orgulho muito de ser presidente da República, onde não tem qualquer escândalo de corrupção. Bom, agora vamos de Padre Kelmon. Muita gente não entendeu de onde surgiu esse padre. Na verdade, ele entrou no lugar do Roberto Jefferson, que foi impedido de concorrer pelo TSE. O seu partido, o PTB, faz parte da base de apoio do presidente. Então a estratégia foi colocar um candidato conservador, com a mesma plataforma de campanha do presidente, defendendo inclusive os mesmos valores, para equalizar o ambiente eleitoral. Lá atrás, Roberto Jefferson já tinha dado essa letra. Nossa ação não se opõe a Bolsonaro. Confronta a abstenção, preenchendo alguns nichos de opções ao eleitorado direitista. Temos que derrotar essa artimanha. O PTB tem que ter candidato. Não deseja inibir nenhum companheiro que deseja apoiar no partido o presidente à sua reeleição. Apoie, apoie. Ao final, estaremos juntos. E no meio do ataque cerrado, Bolsonaro pôde contar com seu novo e poderoso aliado. A minha opinião é que o senhor tem ajudado muito este país e nós estamos vendo aqui um massacre. Eu nunca tinha visto isso na minha vida.
partidos que se juntaram, 5 partidos que se juntaram para bater num presidente da República. Com falácias, com mentiras, inventando, né? E nós vemos um presidente que mantém o país com uma economia, está pequena, 4% talvez, mas vejam os Estados Unidos como está, 8% de inflação. O nosso país não está sofrendo mais ainda por causa das políticas econômicas do ministro Paulo Guedes. Então, bater no presidente, todos vocês falaram mal do presidente da República. Será que o presidente da República não fez algo de bom para o povo do Brasil? Vocês só enxergam maldade, corrupção. Foram 13 ou 14 ou 15 anos de governo do PT. Por que vocês não falam a verdade? Por que vocês não dizem que no tempo desse governo, do governo do PT, na era do PT, na era da Dilma e do Lula, quantos dos seus apadrinhados ganharam, enriqueceram, e o pobre mais pobre? Vocês dão as migalhas que caem da mesa de vocês, e o pobre se contenta com essas migalhas? O presidente aumentou o poder de compra desse povo. Se não fosse o dinheiro, eu trabalho com o povo pobre. Obrigado. Vocês falam, mas eu... A estratégia do PTB com relação ao marketing político foi brilhante. Primeiro, porque, como você viu, ajuda a campanha do Bolsonaro. E segundo, porque já vai preparando o ambiente para as futuras eleições, tentando passar para a população que o PTB não é mais um partido fisiológico, que o PTB não é mais uma legenda do Centrão, e sim um partido de direita e conservador. Eu só espero que permaneça assim. Mas o fato é, será que a Globo vai chamar o Padre Kelmon para o próximo debate? Debate esse que contará com a presença do Lula? E se chamar, será que o TSE vai permitir sua participação? Afinal, o ladrão pode, mas o padre talvez seja meio complicado. Enfim, vamos assistir mais alguns momentos que deixaram toda a extrema imprensa horrorizada com o padre. A senhora se contradisse, porque a senhora, como feminista, se a senhora realmente é feminista, como é o movimento feminista, a senhora está se contradizendo porque as feministas, elas apoiam o aborto incondicionalmente. Então a senhora também disse aqui que a senhora está vivendo um feminismo que a senhora criou. O meu feminismo. Então a senhora tem um feminismo particular, muito só seu. Então a senhora trai também ao próprio movimento feminista. Mais ainda, padre, o senhor sabe, pela sua idade, sua experiência, quanto o nordestino sofria com a falta d'água. Nós concluímos a transposição do Rio São Francisco, que era para ter acabado em 2012. O candidato faltoso aqui, o presidiário, desviou dinheiro da transposição São Francisco. Nós desviamos, foi água para o povo do nosso Nordeste. Nós matamos a sede do nordestino. Meu grande abraço a todos do Nordeste e muito obrigado pela forma como são recebidos com visita a esse estado. O tempo tréplica, Padre Kelmon. Exatamente isso. O povo do Nordeste, eu sou nordestino, o povo do Nordeste passava por necessidades ali do Ceará, Pernambuco, a água nunca chegava. Graças a essa política que complementou, terminou, finalizou tudo aquilo que foi iniciado. Políticas mal acabadas, deixam pela metade, gastam dinheiro público do imposto do trabalhador, brincam com o seu imposto, brincam com você. É preciso que você tome consciência, ponha a mão na consciência, analise esses últimos anos, esses 10 anos de governo de esquerda, analisem isso, olhem para os benefícios que esse país está recebendo. Se nós não tivéssemos um governo de direita agora, eu também sou de direita, quero continuar. Esgotado. E agora o momento que para mim foi o ápice do debate, justamente porque Bolsonaro provou por A mais B que a imprensa tradicional morreu. Que as redações estão repletas de militantes que diuturnamente tentam derrubar o governo que estancou a irrigação de dinheiro público para as empresas que compõem a grande mídia. Só que, para não se repetir o que aconteceu no debate passado com a Vera Magalhães, onde Bolsonaro foi acusado de atacar a jornalista porque ela é mulher, dessa vez a mitada foi ainda mais pesada, porém com todo garbo e elegância. Presidente, a gente já assistiu aqui, desde o começo da campanha, vários casos graves de violência política.
Um bolsonarista assassinou um petista durante uma festa de aniversário. Um outro apoiador do senhor matou um também petista com golpes de faca e machado. E na sexta-feira agora, uma jovem tomou uma paulada na cabeça depois de discutir com um bolsonarista sobre a eleição. O senhor chegou a dizer lá atrás que é preciso fuzilar a petralhada. Eu gostaria de saber se o senhor se arrepende dessa declaração, presidente. Primeiro, eu quero dizer que eu sou palmeirense. Eu peço à torcida do Palmeiras, não briguem, caso contrário, eu vou ser responsabilizado. Faltou a ilustre jornalista falar de um caso agora, de um petista que tinha, inclusive, uma tatuagem do Lula no ombro, onde ele matou a esposa e um filho de 2 anos. Querer me responsabilizar por essas ações não tem cabimento. Eu diminuí em mais de 40% as mortes violentas no nosso Brasil, com as políticas mais variadas possíveis, entre elas a do armamento. Esse episódio lamentável de Foz do Iguaçu, como tantos outros, eu recebi o irmão da vítima, que disse para todos que votavam em mim. E eu recebi com toda a cordialidade, liguei para os seus familiares naquele momento, fiz uma live de quase 1 hora. Uma esposa dele fez uma oração também de mais de 30 minutos, pregando a paz. E eu ali, comovido, sentido com esse problema. Agora, prezada jornalista, por favor, se alguém briga na rua, vai que ele seja favorável a mim, querer imputar a mim essa responsabilidade, foge de um jornalismo minimamente sério. Nós queremos a paz, queremos a tranquilidade, queremos o futuro do nosso Brasil. Defendemos as mulheres de fato e não da boca para fora. Lamentável, com todo respeito, o seu posicionamento. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. E diante de toda a perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, perseguição essa que se intensificou nesta reta final das eleições, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Me segue também em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!